árvores que dão frutos, e esses frutos têm sementes, e essas sementes são plantadas, e elas geram outras árvores, que geram outros frutos, que geram de novo outras árvores, que geram outros frutos, que geram sementes, que geram, e assim, a vida é algo contínuo. Talvez você nunca parou para pensar, mas você é uma árvore. Você é uma árvore que tem semente. Tem sementes. Palavras são sementes. Palavras são sementes que podem gerar coisas que são proveitosas, mas infelizmente nós também podemos gerar palavras que são destruidoras. Palavras que geram morte. E Jesus, Ele falou algo poderoso através da sua palavra, está lá em João 15, e Ele diz assim, João 15,16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, vós outros, e vos designei. Repete comigo assim: designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, irmão, presta atenção. Quem te escolheu? Foi você que escolheu estar aqui? Foi você que escolheu vir para a igreja? Foi você que escolheu um dia? Eu ouvi um pastor essa semana falando que ele não prega mais para que as pessoas aceitem Jesus. De fato, se você parar para pensar, aceitar Jesus parece que é você que está ali aceitando Jesus. E ele prega o evangelho, e na verdade ele diz que no final ele pergunta: você quer rejeitar aquilo que Jesus fez por você? Essa seria a melhor palavra. Por quê? Porque não tem opção. Ou você é de Cristo ou você não é. Não é uma opção. Como uma aeromoça que vai lá no avião, chega para o pastor Cristian. O pastor Cristian, a primeira vez que ele foi viajar de avião, a aeromoça chegou para ele e falou: você quer jantar? Você aceita o jantar? Ele falou: quais são as opções? Ela falou: sim ou não. Sim ou não? Irmãos, não tem outra opção. Presta atenção, irmãos. Parece que eu estou tentando levar você a pensar naquilo, ou para qual é o propósito de você estar aqui na igreja. Não existe opções. Não tem um cardápio de opções aqui. Ou você é filho de Deus e você vai cumprir o propósito para o qual Deus te fez filho, para o qual Deus te chamou, ou você não é, e o seu lugar não é aqui. Ah, pastor, eu pensei que a gente vinha para a igreja para resolver os nossos problemas, para resolver meu casamento que não está bom. Deixa eu falar, irmão, tudo isso Deus vai resolver sim. Sabe por quê? Porque esse é o ambiente que precisa ser arrumado, controlado, para que você cumpra o seu propósito. Você acha que Deus te prospera para você ter dinheiro, para você comprar um jet ski? O cristão não tem jet ski, né? Se o cristão tiver jet ski, ele vai ter que ter casa na praia. Se tem perdão aí os irmãos que tem casa na praia. Se ele tiver casa na praia, ele tem que ir na praia todo mês, pelo menos a cada 2 meses. Vai ter jet ski para quê? Porque se ele tiver jet ski, ele vai querer toda semana andar de jet ski. Agora, irmão, deixa eu falar, tem coisa mais irritante do que você ter alguma coisa que você adquiriu, ou que você estabeleceu, ou que você contratou para fazer algo, e
e essa pessoa ou essa coisa não cumpriu o propósito. Tem coisa mais irritante, eu sou empresário, os irmãos sabem, do que você contratar um funcionário para fazer algo na sua empresa, e ele vai lá e ele não faz aquilo para o qual ele foi contratado, ele fica enrolando. Não tem coisa mais irritante do que você, né? Eu vejo minha esposa às vezes, pastora também, outro dia eu vi ela falando sobre contratar uma mulher para limpar a sua casa, e chega lá, ela não limpa a casa, você tem que pagar ela. Chega no final do dia, às vezes nós não estamos presentes, quando você vai ver lá, olha em cima dos móveis está cheio de pó, olha embaixo dos tapetes está com sujeira, não fez o serviço direito, não fez aquilo para o qual ela foi contratada. Tem coisa mais irritante do que criança que a gente manda para a escola e ele não estuda. Você fala, miserável, por que você está indo na escola? Melhor não ir. Presta atenção, existe uma única vez em toda a história de Jesus que ele amaldiçoou alguma coisa. Jesus, ele veio aqui para esse mundo para abençoar. Jesus, ele veio aqui para esse mundo para salvar, para ser bênção na vida, para ser o Salvador. Mas teve uma única vez que Jesus ficou irritado a ponto de amaldiçoar. Foi um dia que ele viu uma figueira, e a figueira estava cheia de folhas, ou seja, ela tinha a aparência de uma figueira frutífera, e quando chegou lá, ela não tinha fruto. Ou seja, aquela figueira, ela não estava cumprindo o papel para o qual ela foi estabelecida, para o qual ela foi chamada. Jesus ficou tão irritado a ponto de amaldiçoar aquela figueira. Amaldiçoar. Sabe, irmãos, eu sei que às vezes a gente vem para a igreja e eu acho que é culpa nossa, dos pastores, minha, não do pastor, que ele não faz isso, de pregar um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, de pregar, muitas vezes nós chamamos as pessoas para elas virem sim para a igreja resolver os problemas dela, e não está errado isso, mas está incompleto. Jesus quer sim resolver os nossos problemas, mas isso somente, apenas para resolver os problemas, é incompleto. Jesus te salva, te tira lá do império das trevas e traz você para o reino dele, para que você agora no reino dele faça algo. Olha aqui que está escrito em João 15: eu escolhi e vos designei. Diga assim, designei. Tem um propósito. Deus escolheu a mim e você para que nós fizéssemos o quê? Dessemos frutos. Frutos. Você fala, pastor, mas eu estou dando fruto. Oh Jesus. Agora, fruto, nós precisamos ver qual é o fruto que a Bíblia está dizendo. Não é fruto que você acha que você precisa. Em outros capítulos nós vamos ver, nós não vamos perder muito tempo nisso, mas o fruto que Deus quer de você, ou espera, né? Não é que quer, que Ele espera de você. São frutos que é resultado de alguma coisa. Fruto é consequência. Fruto não é obra da sua força, obra do seu trabalho. Fruto é consequência. E eu acho que é por isso que Deus fica tão irritado quando nós não damos fruto.
porque fruto não dá trabalho. Ou você já viu uma mangueira vermelha, de força que ela está fazendo para dar uma manga? Não, pelo contrário, é verde. Verde é uma cor de alegria, não é? É uma cor que, pelo menos para mim, traz satisfação, tem sinal de vida. Então, irmãos, o fruto, ele não é consequência do seu esforço, ele é consequência apenas da sua disposição. Qual é a disposição? De você ser usado. Mas o fruto também é consequência de outro detalhe maravilhoso. O fruto é consequência de prazer. Você, para ter fruto, o prazer precisa estar envolvido. O problema é que o diabo, ele fica muitas vezes tentando colocar na sua mente que tem coisas que você faz que não te dá prazer. Mas eu quero te falar, irmão, até para ter prazer dá trabalho. Até o fruto de uma mulher que tem um prazer com um homem tem que ter esforço. É bom, é prazeroso, apesar que tem alguns que não acham. Misericórdia. Mas presta atenção, leia as circunstâncias do que o diabo tem feito nesse mundo. O que o diabo quer é que esse propósito de o homem dar fruto seja destruído. É por isso que hoje muitas pessoas, e aí é lógico, no mundo, eu espero, não tem mais prazer nas suas intimidades, ou então mudam, começa a ter prazer numa intimidade que não gera fruto. Sabe, irmão, mas algo que agride o céu é quando eu aceito, quando eu me conformo com a esterilidade. E aqui eu quero ampliar um pouquinho mais esse conceito de fruto, porque eu sei que nós somos bastante entusiastas, insistentes nessa questão que frutos são vidas para o Senhor. De fato são mesmo. Talvez esse é o fruto mais importante que nós fomos chamados para conquistar. Talvez não, com certeza é. Mas a palavra fala de outros frutos. Então, por exemplo, o casamento tem frutos. Qual é o fruto do casamento? Só filhos. Só filhos. Tem um ali falando, não, briga, tem muita briga. Não, mas o fruto de uma relação, de um casamento, é satisfação. Sabe, irmãos, eu estava comentando com o pastor Christian. Tem uma passagem da Bíblia que é muito conhecida, que fala assim, se você, o pendor da carne gera morte, mas se você, o pendor do Espírito gera vida. Aí eu falei, poxa vida, para mim isso sempre foi muito confuso. Como que é assim? Eu tenho que me esforçar para andar no Espírito? De certa forma é verdade, mas aquela palavra, pastora, pendor, ela na verdade significa consciência. Ela não significa você ir para um lado ou ir para o outro, não, fala de consciência. Pode pegar lá no original, você vai ver consciência. Então sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós não fazemos o que precisa ser feito porque nós não temos consciência ainda de quem somos. Nós não temos consciência, pastor Neto, do que eu fui chamado para fazer. E aí é claro, a ignorância te leva a não fazer o que precisa ser feito. A Bíblia ainda reforça um versículo que todo crente sabe antes de converter: o meu povo perece por falta do quê? De conhecimento. Então é a mesma coisa, você pega um casamento, se o casal não tiver consciência, qual é o propósito do casamento? Por que eles estão ali? Para que eles estão ali? Esse casamento com certeza não vai ter fruto.
fruto de satisfação. Por quê? Porque a consciência do homem não é de guardar a esposa, proteger a esposa, servir a esposa, amar a esposa. Não, a consequência dele é: a minha esposa não faz o que eu quero. Ela também não tem consciência. Você percebe, quando um apenas tem consciência, já grande parte dos problemas são resolvidos. Consciência às vezes ainda é de um menino que está ali para ser servido. A consciência é de uma criança que acha que tudo precisa ser feito para ela. E na igreja não é diferente. Tem muitas pessoas que ainda estão aqui como crianças, que acham que tudo é para ela. O pastor não liga para mim. Oh, Jesus. Troquei de célula, agora meu líder não me liga. O outro ligava. Pois é, você estava na outra célula que nem criança. Agora Deus quer que você cresça, quer que você ligue para os que são mais novos. É esperado que nós cresçamos, que a gente comece a dar frutos que são compatíveis com a nossa maturidade, sabe? E o que irrita o céu é quando você então não tem fruto e fica tentando arrumar justificativa. Eu não tenho fruto porque a minha célula não multiplica, porque os irmãos lá, só Jesus. Mas vamos voltar, né? Minha esposa, eu olhei para ela, eu lembrei, ela fala: você começa um assunto e não termina, é verdade. Comecei a falar para falar o que era fruto. Então, fruto no casamento é alegria, satisfação. Os filhos também. Mas, por exemplo, tem muito pai que fala: meu filho não me obedece, meu filho não me respeita. Mas eu quero te falar, o fruto de um relacionamento de pai e filho é a obediência. Obediência. Isso é fruto, é consequência. A consequência de você ser um pai de verdade, uma mãe de verdade, é a obediência. É consequência. Agora, se você não faz o que precisa ser feito, se você não age como tem que agir, qual é o resultado? O fruto do nosso trabalho, irmãos, presta atenção, é prosperidade. Prosperidade é consequência. Agora, o problema não é você ainda não ter prosperidade, ou seu filho não te obedecer, ou você não ter satisfação no seu casamento. O problema é quando você se conforma com isso. E aí eu quero acrescentar aqui o fruto mais importante, que é você ganhar vidas para o Senhor, é você gerar discípulos para o Senhor. O problema não é isso não acontecer, o problema é você estar em paz, vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecendo, vivendo a sua vida como se você estivesse cumprindo o propósito para o qual Deus te chamou. Irmão, não tem nada mais irritante para Deus do que esterilidade. Sabe por quê? Estava falando isso, eu vou voltar a insistir, porque não é fruto do seu esforço, não é fruto da sua inteligência, das suas estratégias, não é fruto de algo difícil de fazer, não é fruto do que? Os frutos são consequências da intimidade que a gente tem com o Senhor. Quando nós temos intimidade, os frutos vêm. Os frutos vêm. Vem fruto no casamento, vem fruto no trabalho, vem fruto de vidas. João 15, 4 e 5, projeta para mim.
permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Depois nele aqui, peraí, esse dá muito fruto. Vamos repetir? Esse poderá dar muito fruto, está escrito. Esse talvez dê fruto. Esse dá muito fruto. Sabe, irmãos, a única coisa que nós precisamos para dar fruto é permanecer no Senhor. Só que permanecer no Senhor, ao contrário do que o diabo fica tentando colocar na sua cabeça, é algo prazeroso, é uma intimidade. Irmãos, quando Deus fala com a gente, eu não sei você, mas Deus quando fala comigo, porque Deus não fala toda hora comigo, pelo menos comigo não, mas quando fala, às vezes coisinhas pequenas, eu fico tão feliz. Os irmãos viram ontem, eu saí falando para todo mundo que Deus tinha falado comigo. Estava aqui ontem, né, e o pastor falando de pôr a mão no arado, e aí o Espírito Santo me fez uma pergunta. Ele falou: por que alguém colocaria a mão no arado e olharia para trás? Para quê? E aí eu falei: Senhor, não sei, Tu é que sabes. O Espírito Santo falou no meu coração para olhar o que Ele já fez. Eu falei: uau. O pastor disse: uau. Sabe, irmãos, aí fala que aquele que olha, que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de seguir o Senhor. Aí eu falei: ixi, pastor, ó, não vou mais aposentar. Só quando mandarem, quando eu tiver meio, sabe que velho fica meio doido, né? Quando eu começar a fazer muita besteira, pastor Alexandre, manda eu parar. Mas eu não posso olhar para trás e falar: olha só o quanto eu já fiz. Preciso olhar para frente e ver: olha quanto que falta para eu fazer. Senhor, me dá mais uns 20 anos de vigor, isso, a palavra é essa mesmo, de vigor, no mínimo 20 anos de vigor, para eu poder fazer o que precisa ser feito, porque tem muita coisa para fazer. Mas eu jamais posso olhar para trás e falar: olha só quanta coisa eu fiz. Não, sabe por quê? Primeiro, porque os frutos não são frutos do seu esforço. Tem muita gente que não dá fruto porque não entendeu ainda que não é fruto do seu esforço, e ele está esforçando ainda para dar fruto. Ele está tentando fazer força para gerar um líder lá na célula. Sabe, irmãos, mas algo que escandaliza o céu é quando você se conforma com sua situação financeira. Viver cheio de dívida, viver com dinheiro que nem cobertor curto, né, que o pessoal fala. Aí está com frio no ombro, ele puxa, aí o pé fica descoberto. Aí ele cobre o pé, descobre o peito. Tem gente que vive assim, irmão, vive assim. Vamos para Goiânia no final do ano. Pastor, não tem jeito. Vamos para a conferência. Não tem dinheiro. Aí tem uma conferência e encontro no mesmo mês. Ele fala: pastor, tem que escolher um ou outro. Não te julgo não, irmão. Eu não estou te julgando não. Eu entendo isso. Só que assim, o problema não é você não ter o dinheiro. O problema é você conformar com isso. Isso escandaliza o céu, isso ofende o céu.
pastor, eu não consigo meu casamento, minha mulher. Casei com a Jezabel. Mas sabe, irmão, o problema não é esse, o problema não é o seu casamento, o problema é você conformar com isso. Ah, meus filhos não têm. Ai, sabe, irmãos, Deus nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Fala, pastor, mas não era mais fácil Deus fazer tudo bonitinho? Me dá um trabalho que eu vou lá e faço e prospero, uma esposa que eu amo, que faz tudo o que eu quero, do jeitinho que eu quero, um filho que me obedece o tempo todo, que estuda, que não dá trabalho, uma célula que os irmãos toda semana traz visitante, e Rodrigo, 5 quer ser líder. Casa, então, os irmãos estão brigando lá na célula. Pô, Deus não podia fazer tudo isso? Afinal, Ele é Deus. Não é assim que o povo do mundo fala? Que Deus é esse? Que Deus é esse que vê tanta coisa errada e não faz nada? Se Deus fizesse tudo certinho, essa igreja ia estar vazia. Não ia ter um aqui, nem eu. Uma das coisas que irmão, é muito comum as pessoas virem para o encontro e elas estão desempregadas e elas pedem lá no encontro: eu preciso de um emprego, porque eu sei, irmão, hoje a gente precisa de dinheiro para viver nesse mundo. E aí a gente ora, o que acontece? A pessoa consegue um emprego, e aí o que acontece? Ele não vem mais. Ele não vem mais. Às vezes não vem mais porque já resolveu o problema dele. Às vezes, e hoje é muito comum isso, principalmente aqui em São Paulo, não vem mais porque o horário não dá, os trabalhos aí de doido, pelo menos uma vez cada 15 dias, no mínimo, né? Mas não é, irmãos, é porque, eu não posso nem entrar nesse assunto que não é o que a gente está falando. Sabe, às vezes nós não sabemos quem somos. A pessoa que está aí do seu lado, às vezes ela não sabe, ainda não tem consciência de quem ela é. E por isso que nós precisamos pregar o Evangelho para quem está fora e para quem está dentro. Sabe, intimidade com Deus, irmãos, o que é intimidade com Deus? É orar, jejuar, louvar o Senhor. É isso. É você conversar com o Senhor. É você colocar diante dele todas as suas circunstâncias. Você faz isso, você conversa com Deus tudo. Todas as suas dificuldades você apresenta para Deus. E é inacreditável, Jonas. A palavra ensina que quando você faz isso, sabe qual é o fruto? Paz. Filipenses 4:4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de ficar ansioso, antes de ficar preocupado, Fábio, vai lá e fala para o Senhor. Lá fala através de súplicas, orações, ações de graça. Faz conhecido dele. E aí tem um fruto logo em seguida que vai dar o fruto. E a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, virá sobre a sua vida. Minha esposa de vez em quando fala: você tem que tomar cuidado quando você fala que crente não precisa de psicólogo. Estou tomando cuidado, estou falando com cuidado agora, tá? Mas eu vou te falar. Se você é líder, se você é discipulador, se você é pastor, e você simplesmente diante de uma pessoa que está com depressão, angústia,
TDAH, Todd, Nescau, Cremogena, que agora está parecendo a sigla do LGBT, né? Cada vez aumenta mais. Irmão, deixa eu falar, se você indicar e falar que a pessoa precisa de uma ajuda médica, antes de saber se ele tem uma vida de oração, antes de saber se ele tem uma vida de intimidade com o Senhor, você está pecando. Sabe por quê? Eu vou te falar, 95,4% dos problemas de depressão, de ansiedade, é porque você não ora, meu irmão, e aí você não colhe os frutos da oração. Ora. Sabe, alguns anos atrás, os irmãos sabem, né? Os meus filhos foram diagnosticados, os dois, com uma doença que não tem cura. E por alguns meses eu tinha muita dificuldade de ter em paz com isso. Aí você fala, pastor, você está em paz com isso? Não, eu não estou em paz, eu estou inconformado. Por quê? Porque a cura também é uma promessa do Senhor, é um fruto. Eu estou inconformado com a situação, mas estou em paz. Por quê? Porque eu orei a respeito disso, porque eu já orei muitas vezes a respeito disso, porque eu começava a pensar nisso e eu ficava desesperado. A ansiedade tomava conta do meu coração, eu ficava pensando como que vai ser a vida deles, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, e eu resolveu o problema? Pouco, mas ainda não tem a solução completa, mas eu estou em paz. Por quê? Porque eu confio no Senhor, porque eu confio no amor do Senhor, porque eu confio que Ele vai fazer o que for necessário. Sabe, irmãos, nossa falta de fruto é algo que escandaliza os céus, escandaliza. Você pega um líder de célula, por que a sua célula não multiplica? E aí assim, ele já vem com a relação, não tem ninguém que quer ser líder lá. Ok, eu entendo isso, eu até falo isso para o pastor também, mas a questão é o que você faz depois de ter dado o relatório. Você aceita isso? Você se conforma com isso? Ou você vai para o único lugar aonde tem a solução do seu problema? Sabe, irmãos, tem uma personagem na Bíblia que ela chama Raquel. E Raquel casou com Jacó. Só que Jacó tinha casado com outra mulher, que era Lia. E Lia deu muitos filhos para Jacó. Só que Raquel, ela ficava incomodada, porque ela era uma mulher estéril. Ela estava desesperada. Ela chegou ao ponto de chegar diante de Deus, diante de Jacó, né? Diante de Deus, e falar: Senhor, me dá filhos, porque senão eu morro. Mas ela, antes de falar com Deus, ela foi falar com Jacó. Ela foi reclamar que ele não dava filho para ela. E sabe o que Jacó falou? Falou: filha, Raquel, eu não posso resolver o seu problema. Só tem um que pode resolver o seu problema, só Deus. E aí Raquel entendeu e foi clamar diante do Senhor: me dá filhos, senão eu morro. Me dá filhos, senão eu morro. Você vai ver na Bíblia muitas passagens que falam, que mostram que filho, ou seja, que fruto, é algo que Deus dá muita importância. Muita importância. Lá em Gênesis, Deus já falou para o homem: olha, seja fértil, seja fecundo e dê muitos filhos, multiplique-se. Por quê? Porque essa é a natureza de Deus.
Essa é a natureza de Deus. A Bíblia fala que Ele quer muitos filhos, a imagem de Cristo, iguais a Cristo. Já parou para pensar? Por que Deus fez isso? Por que Deus quer tanta gente? Deus estava lá, perfeito lá, Ele, Pai, o Espírito Santo e Jesus. Não tinha briga lá não tinha confusão, aí Ele arrumou, nossa, quanta confusão que Ele arrumou. Pensa. Mas Deus, isso que às vezes nós ainda não entendemos, a gente acha que Deus precisa ser reconhecido, e Deus não está preocupado se Ele é reconhecido. Deus, na verdade, Ele quer se fazer conhecido, e só existe uma forma de Deus ser conhecido, através da comunhão, através de relacionamento, Irmãos, por isso que é tão importante nós nos relacionarmos, nós ganharmos outras pessoas, nós trazermos para a mesa, para discipular, porque Deus quer ser conhecido. E sabe através de quem? Aponta para você assim, mas às vezes nós não temos assim a mesma indignação de Raquel, a mesma indignação de Ana. Todo mundo sabe que Ana queria um filho, ela falava: eu quero um filho, a ponto dela chegar lá na hora lá que o sacerdote estava fazendo os trabalhos, ela estava lá chorando, clamando, gritando, e o sacerdote fala: mulher, homem beber é feio, uma mulher bêbada é feio demais. Aí ela fala: Senhor, eu não estou bêbada, eu estou desesperada, porque eu não tive filho ainda. Irmãos, eu quero assim gerar uma indignação no seu coração hoje, de você de você ter frutos para o seu conforto. Sim, não tem nada de errado. Jesus queria satisfazer a fome dele quando foi lá naquela árvore. Por quê? Porque você é instrumento de satisfação para outras pessoas. Mas ele ficou bravo porque não tinha fruto lá. Eu falei, eu acho que não tem coisa mais irritante do que não sei se você já comprou alguma coisa que era para fazer algo, chegou lá, ligou na tomada, o negócio não faz, ou se faz meia boca. É que eu não me lembro de nada agora, mas já comprei várias coisas que era para agilizar o processo, e aí você começa a usar o trem lá, aí você fala: mas é melhor fazer do jeito antigo, que é mais rápido. Agora você imagina Deus olhando para aqui, para nós: eu te escolhi e designei, e te dei um propósito, para que vá e dê muitos frutos. E esses frutos não são frutos normais, mas frutos que permanecem. O que significa isso? É fruto que vai dar outro fruto. São frutos que continuam frutificando. Irmão, estou falando, não adianta a gente encher a igreja, não. Às vezes tem irmão que fica incomodado com a gente, porque nós ficamos insistindo: ah não, a videira é muita cobrança, a videira é muita pressão. Fala: já foi muito pior. Mas eu vou te falar que em nenhum momento tinha cobrança, em nenhum momento tinha pressão, mas na verdade tinha desejo, mas assim, fugiu a palavra. Mas na verdade nós estamos aqui tentando fazer o quê? Você acordar, acorda para a vida, porque vai chegar um dia, irmão, não tem como
Vai chegar um dia, e a Bíblia diz lá em Apocalipse, que nós seremos julgados, que nós seremos avaliados. Pelo quê? Pelas obras. Sabe o que são essas obras? São os frutos. Frutos de justiça e frutos vidas. Aí você... Oh, Jesus. Eu sei que tem muita gente que tem muita justificativa para não dar fruto. Eu mesmo já passei muitas vezes justificando. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem fruto, a gente se sente inadequado. Quando nós não damos fruto, nós nos sentimos meio que tem alguma coisa errada comigo. Só que o diabo, ele cega tanto, que você fica colocando a culpa em você próprio. E você às vezes demora para cair a ficha. Que o problema não é você, o problema não está em você. O problema é que você às vezes desconectou da árvore, desconectou da videira, desconectou da fonte. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, como que eu sei se eu estou conectado na videira, na fonte, na vida? Porque eu oro e mesmo assim não estou vendo fruto. Eu vou te falar, tem satisfação na sua oração? Tem prazer envolvido? Porque se você está fazendo uma oração de obrigação, eu vou falar, obrigação não te dá prazer, obrigação faz o contrário. Você fala, não vejo a hora de acabar isso aqui. Obrigação é assim, você faz porque precisa ser feito. Não é isso. Pede para o Senhor, fala, Senhor, até para isso eu preciso da sua ajuda. Senhor, me ajuda. Eu quero, Senhor, aprender a me conectar com o Senhor. Eu não quero fazer oração. Você já viu? Tem uns primos nossos. Não é irmão, né? Tem alguns que são irmãos. Toda vez ele ora. É a mesma oração, repetitiva, mecânica. Tem até um instrumento lá para ele saber quantas vezes ele vai ter que repetir a oração. Mecânica. Precisa ter muita paciência para isso. Mas o que eu quero gerar em você hoje é uma indignação por falta de fruto. Você é alguém que não vai mais escandalizar, você não vai mais ofender o céu. Por quê? Porque você foi designado, você foi separado, você foi escolhido. E Deus falou, te escolhi, para quê? Para que você dê fruto. Não foi escolhido apenas, você não foi salvo apenas, não, você foi escolhido para dar fruto. E esse fruto é um fruto que permanece. Por quê? Porque é um fruto que vai dar mais fruto. E você, como Deus falou comigo, não é aquele que põe a mão no arado e olha para trás, puxa vida, olha quanta gente eu já ganhei. Tem gente que fala assim, né? Se não fosse eu, pastor Christian, não ia ter líder em São Miguel, não. Ganhei quase todo mundo aqui. Mas eu quero orar para que a gente coloque diante de Deus essa indignação. E se você estava conformado com a falta de fruto, eu quero que hoje você se levante aí do seu banco indignado. Fala, Senhor, eu não aceito mais falta de fruto na minha vida, não. Eu fui chamado, eu fui separado por Deus para dar fruto. Eu fui chamado por Deus para frutificar, e Ele tem uma promessa. Irmão, é assim, por isso que é poderosa a Bíblia, não tem para onde você escapar. Aí você fala assim, não, mas comigo não está acontecendo, mas a Bíblia diz que Deus não é mentiroso. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir.
você é como árvore plantada, você, olha para a pessoa que está do seu lado, você, fala para ela, você é como árvore plantada junto a ribeiros, e no devido tempo, você dá fruto, sabe, uns frutificam mais, um é pitanga, há um monte de fruto. Mas outro dia eu fui cortar pitanga, amora, tem amora lá em casa, Rodrigo. Você tira a amora, você fala, não, tanto que eu tirei de amora hoje, vai acabar essa amora, não tem mais amora. Aí você olha para o pé, está cheio de amora ainda, é tanto fruto. Mas tem jaca você consegue olhar para o pé e contar quantas jacas tem. Então a questão aqui não é a quantidade de fruto, irmão, é fruto. Todo mundo dá fruto, todos dão fruto, não interessa, não fica constrangido se o seu fruto é jaca, tem pouquinho. Tem célula que tem lá uma pitangueira, dá muita pitanga, dá muita amora. Mas o que é mais importante é que você é alguém que dá fruto. Jesus te chamou para dar fruto. Eu queria chamar, não sei se o louvor ou se põe uma música. Vem o louvor, é mais fácil. Eu queria que você ficasse de pé agora. Irmão, assim, em nome de Jesus, eu não quero que você tenha alguma área da sua vida que não tem dado fruto, que você fique acusado por causa disso. Não seja alguém que não entende o que Deus quer fazer. Sabe por quê? Porque a acusação, ela nos paralisa. A acusação, esses dias eu ouvi uma aula que foi muito assim, clareou muita coisa. A nossa mente, por causa do pecado, quando nós somos colocados diante de algo grandioso para ser feito, nós não conseguimos avançar, a gente fica paralisado, e aí a gente acha que não vai conseguir, e a nossa mente, presta atenção, automaticamente, isso acontece com todo mundo, ela começa a arrumar justificativas para não fazer o que precisa ser feito. Quero te falar, não se assuste com os testemunhos que às vezes vem aqui na frente, que multiplicou 5 vezes a célula. Não se assuste quando o pastor Alexandre fala lá aqui no Morro Doce, ele começou com 5, isso foi 5 ou 8, e em um ano ele tinha 300, 100. Não se assuste, irmão. Não importa se você tem um fruto num ano. O que não pode é não ter nenhum fruto. Nenhum fruto. E eu vou te falar, eu sei que tem muita gente aqui que quando tiver o primeiro fruto, ele vai ficar tão satisfeito, porque fruto dá satisfação. Ele fala, não, eu quero mais. Eu não aceito só esse. Ele vai começar a se dispor mais, e Deus vai usá-lo cada vez mais, e ele vai gerar cada vez mais. Agora, não se conforme em não ter fruto, porque isso agride o céu, isso ofende o céu, em nome de Jesus. Eu queria que você procurasse alguém para orar, alguém que você confia, alguém que você tem intimidade, que você se abre, e você vai pedir oração na área que você acha que está frutificando. Peça para essa pessoa orar por você. Pede para ele te ajudar em oração, para ele te ajudar cobrando.